Você sabe que nesse canal a gente toca em assuntos muito profundos, mas esse vídeo aqui não é nada disso. Hoje vamos falar dos 10 momentos mais gays das animações, porque eu estou simplesmente com vontade de me divertir e te divertir também com esse vídeo. Então se você quer saber quais são esses 10 momentos, deixe aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. E bora comigo para esse maravilhoso vídeo. Eu não consigo definir o que é gay ou não, e não cabe a mim definir o que é gay ou não, mas ao longo desse vídeo você vai perceber o que são as coisas, entre aspas, gays e as que não são. Começando pelo número 10, o Peter beija um cara, ou vários caras. No episódio Family Gay, o Peter participa de um experimento médico que altera temporariamente a sua orientação sexual. O resultado, ele se joga de cabeça, e também de língua, na vida gay, digamos assim, com direito a encontros românticos, passeios de mão dadas e um beijo apaixonado com um outro homem, um maluco lá. Os momentos mais hilários são quando Peter não apenas aceita a nova fase, como entra de corpo e alma nela, ao ponto de pensar em se casar com o seu namorado. Número 9, e essa lista aqui só vai ficar pior, ou melhor, depende do ponto de vista. Cartman e o Cupido lá no banheiro. Você sabe muito bem de que cena que eu tô falando. O Cartman pode até fingir que odeia todo mundo, mas nesse episódio ele dá vazão a um lado um pouco mais romântico dele. E claro, tudo de forma extremamente bizarra. Ao tentar juntar o Tolkien com uma menina nova na escola, o Cartman cria um Cupido imaginário que por algum motivo é uma versão dele mesmo, só que sem roupa. Existe uma tensão sexual entre os dois que é impossível de ignorar, e quando as coisas finalmente explodem, é uma cena bastante estranha, pois a mãe do Cartman pega ele e o Cupido dentro do banheiro, e digamos que o Cupido está descascando a banana pro Cartman, descabelando o palhaço e entrando em orifícios que ele talvez não deveria. É com certeza um dos momentos mais que é essa de South Park. E por falar em momentos que caramba é essa, temos o episódio It e o Garrison com sua invenção um tanto quanto gay. O Garrison nunca teve vergonha de explorar suas bizarrices sexuais, mas no episódio em que ele cria uma bicicleta chamada It, ele se supera. A invenção é um transporte revolucionário, segundo ele, exceto pelo fato de que você precisa enfiar uma alavanca na bunda e chupar uma manivela. É exatamente isso que você ouviu. Segundo ele, era a única maneira de evitar o incômodo dos aviões comerciais. Mas no fundo, a invenção parece mais uma desculpa do Garrison para explorar a sua sexualidade do que engenharia per se. E o melhor de tudo, quando o Garrison tá testando aquilo ali, ele entrega esse show, digamos assim, com a cara mais séria do mundo, como se não fosse a coisa mais gay que ele já fez, ou uma das coisas mais, porque ele já se superou bastante. Número 7, e os motoristas de Harley Davidson, no episódio A Palavra com F. South Park nunca teve medo de cutucar alguns assuntos bastante polêmicos, mas nesse episódio aqui, eles chutam o balde com tudo. Aqui, alguns personagens não estão muito incomodados com palavrões ou sexualidade. Eles estão revoltados com um grupo de motoqueiros barulhentos pilotando Harley Davidsons pela cidade. E agora você se pergunta, por que carambas esse episódio aqui está na lista das coisas mais gays que existem? Porque dirigir uma Harley Davidson por aí fazendo barulho é uma coisa muito gay. Então a solução pra galera parar de fazer barulho, eles começam a chamá-los repetidamente de palavrinha com V. O melhor de tudo é que a galera, os motoqueiros completamente inconvenientes, eles não entendem por que a galera tá chamando eles da palavrinha com V, que vai derrubar esse vídeo se eu falar. Até a definição do dicionário para essa palavra muda para motoqueiros de Harley Davidson fazendo barulho. É simplesmente a coisa mais gay que se pode fazer em cima de uma moto. Número 6, e esse aqui não é um momento, mas uma coleção de momentos e episódios. O Stewie e a sua relação com o Rupert. Poucas relações em Family Guy são tão emocionalmente carregadas quanto o caso do Stewie com o ursinho Rupert. Mas o amor daqui não é só afeto infantil. O Stewie várias vezes beija o Rupert, se declara para ele, sente ciúmes e já ameaçou matar quem encostasse no seu bichinho. Aliás, o Stewie imagina o Rupert como um cara grandão, bombado e musculoso. Se bem que bombado e musculoso é a mesma coisa. Enfim, um cara grande e musculoso. Em um episódio, aliás, o Stewie literalmente se casa com o Rupert. E o bichinho de pelúcia, no final das contas, acaba sendo um refúgio para o Stewie, um relacionamento seguro onde ele pode depositar todo o seu desejo e afeto, sem encarar a realidade. Ou seja, bem gay. Número 5, a pilha de sexo gay. Você não tá entendendo o que eu tô querendo falar, né?
Você vai ver. Então, se tem uma cena que desafia todos os limites do bom senso e também da sanidade e de gay, é o amontoado de sexo, que eu não sei que eu tô falando isso daqui. Enfim, é aquilo que acontece no episódio Go Backs, lá de South Park. Eu vou te elucidar melhor e você vai lembrar o que acontece. A história começa com uma crítica à imigração e vira um caos total, que só South Park consegue fazer, porque os moradores decidem evitar o futuro e evitar os imigrantes do futuro, simplesmente parando de se reproduzir. E como eles vão fazer isso? Com uma suruba gay em massa. Isso mesmo, centenas de homens pelados, suados, num amontoado que mais parece... Na verdade não parece nada, eu não consigo definir isso daqui. Eu poderia sim colocar isso aqui até como o número 1 das coisas mais gays que eu já vi numa animação, mas tem coisa mais gay ainda por vir. Como, por exemplo, o que o Senhor Escravo faz no episódio da Paris Hilton. O Senhor Escravo é um ícone LGBT, e em South Park ele domina. Mas nesse episódio ele brilha mais do que nunca. É muito bom isso daqui, cara, meu Deus do céu. Então, quando a Paris Hilton aparece na cidade, transformando as meninas em completas vagabundas, o Senhor Escravo resolve ensinar uma lição pra elas. E como ele fez isso? Então, ele enfia a Paris Hilton inteira dentro da sua bunda. Isso aqui é maravilhoso, eu tinha esquecido quão bom isso daqui é. Eu vou te falar, isso aqui é o tipo de cena que a gente assiste em silêncio, sem acreditar no que carambas a gente tá assistindo. Mas eu tenho que confessar também que colocar uma pessoa inteira dentro da sua bunda é bem gay. Número 3. O Cartman vestido de Britney Spears no episódio Incrível E. Tá elucidado, é isso que acontece, você não precisa imaginar muito mais. O Cartman já foi várias coisas, antissemita, manipulador, psicopata, e nesse episódio ele foi gay pra caramba. Eu vou te dar um contexto pra deixar a história ainda melhor. Pois bem, o Cartman queria descobrir alguma coisa do Butters, algum podre, por isso ele se vestiu de um robô com a caixa de papelão. Só que o plano dele não deu muito bem, ele ficou preso nessa fantasia de robô, ficou com muito cansaço e enfim, não conseguiu de forma alguma extrair o segredo do Butters. Só que o Butters em contrapartida conseguiu sim se vingar do Cartman tentando fazer um segredo do Butters vir à tona, pois o Butters tinha uma fita do Cartman dançando de Britney Spears, totalmente vestido e dançando na frente de um pôster do Justin Timberlake. Nosso querido Butters mostrou isso na frente de todo o exército, foi maravilhoso e bem gay. Número 2, e esse aqui facilmente poderia ser o número 1, mas o número 1 é melhor ainda. Enfim, número 2, Cartman e Butters, lá no episódio Cartman Sucks. Isso aqui é muito bom. Então, se existe um episódio em que mistura inocência infantil, repressão sexual e tudo mais, é esse episódio aqui. É maravilhoso. O Cartman, como sempre, tenta pregar uma peça no nosso querido Butters. A peça consiste em colocar o pinto do Butters, enfim, dar uma mamada no Butters. E ele alegremente vai mostrar uma foto que ele tirou desse momento para os moleques. E os moleques instantaneamente dizem, cara, isso que você acabou de fazer é muito gay. Então o Cartman entra em pânico e ele decide, assim como diz o episódio, cancelar a polaridade gay, fazendo o Butters fazer o que o Cartman fez com o negócio do Butters. E aí, no momento que o Cartman tava quase conseguindo que o Butters desse aquela mamada, o pai do Butters entra e vê os dois lá, de calças arriadas. Isso aqui é cinema, é maravilhoso. E faz desse o número 2 nos nossos momentos mais lá ele que existe. Porque o número 1 não poderia ser outro episódio. É simplesmente o episódio South Park é gay. Sim, existe um episódio inteiro dedicado a ser gay. Mas eu vou te contar o que acontece nesse episódio. Enfim, quando a metrosexualidade vira moda lá na época e também em South Park, todos os homens da cidade, incluindo o Randy e também o Stan, começam a se vestir com roupas justas, passar creme e falar, enfim, falar de forma... Você sabe de que jeito. E essa moda se estende agora para as crianças. Todo mundo começa a vestir muito rosa e vestir roupas espalhafatosas, a fazer o cabelo, a pentear e todos os carambas. Esse episódio é simplesmente maravilhoso e o momento, como diria o próprio episódio, mais gay da história, porque South Park é gay. Mas obviamente eu quero saber da sua opinião. Qual desses momentos você acha que é o maior? Já deixa aqui o seu comentário. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!